O vídeo que a gente vai assistir agora é talvez de longe uma das coisas mais bizarras que a gente já registrou aqui no mundo gospel. Lá em Goiânia, um pastor muito conhecido, inclusive muito popular na cidade, decidiu colocar uma peruca loira, uma calcinha e ficar no estacionamento em frente a um bar, como se estivesse esperando alguém, alguma pessoa, enfim. A imagem ganhou visibilidade rapidamente e logo viralizou nas redes sociais. Eu confesso que eu cheguei a imaginar que fosse fake news, que fosse alguém tentando prejudicar o pastor e aí tentou tramar contra ele, porque o vídeo é meio escuro, não dá pra ver exatamente quem é. Mas um segundo vídeo acabou colocando luz nessa situação toda e sim, confirmou que de fato é o pastor que se chama Eduardo Costa. Vamos assistir? Vamos acompanhar então o momento em que ele aparece ali no estacionamento, vamos ver? Olha lá, ele chega por trás de um carro, e aí ele vai meio que desfilando, né? Como que não tem nada de calcinha, peruca loira, olha lá, dá uma voltinha, e aí ele volta pro carro. Fica meio escondido ali, como que tá esperando alguém, passar, aí fica olhando, esperando se vem alguém de um lado, não veio ninguém, então ele vai voltar novamente, olha lá. E fica, cara, como se estivesse fazendo programa, né? É impressionante essa imagem, e é isso que pegou. Poxa, o que esse homem está fazendo ali? E as pessoas começaram a atribuir essa imagem ao pastor, o pastor chamado Eduardo Costa, bispo Eduardo Costa, lá de Goiânia. Ele fica ali no estacionamento, ó. Aí a pessoa baixa o telefone que está filmando na hora e não consegue mais registrar. Esse é o momento, olha lá, o pastor, sapatinho, tal... Deve estar frio, rapaz, uma hora dessa aí. E aí ele vai, a barriguinha bem saliente, né? E fica meio que desfilando ali. Gente, é absurdo, é absurdo. E eu, não, isso aqui, cara, estão querendo prejudicar a imagem do pastor Eduardo Costa, cara. Não é possível, que absurdo. O pastor Eduardo Costa jamais faria uma coisa como essa. Mas, como eu disse pra vocês, um segundo vídeo mostra que não, na verdade é sim o pastor Eduardo Costa. Por quê? Porque ele gravou um vídeo ao lado da esposa fazendo um pronunciamento a respeito disso. E aí ele vai explicar o motivo que o levou a fazer isso, a colocar essa peruca loira, colocar essa calcinha e desfilar no estacionamento. É tão bizarro quanto o primeiro vídeo, tá? Já adianto para você. Vamos acompanhar? A paz do Senhor, irmãos, a todos, irmãos e irmãs. Aqui é o bispo Eduardo Costa e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante dos fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e de uma forma errada, acabei colocando uma peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada, para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está numa parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E, infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, né, usando também falar com a minha esposa, né, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, né, bem, nós, como acordo, nós conversamos, eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos, né, não pagar pela tentativa de extorsão, e ele tinha dado o prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente
pagasse esse valor para que ele não colocasse, que ele não colocaria a exposição dessa imagem. Bom, esse é o pronunciamento do pastor e, como eu disse, né, cara, na minha opinião foi pior do que o primeiro vídeo, talvez tão pior quanto, porque aí ele está confirmando. Por que ele fala de citação? O que tem a ver com citação? Ele é oficial de justiça, do Tribunal de Justiça lá de Goiás e de Goiânia. E, cara, ele foi fazer a citação de alguém e aí foi talvez investigar o paradeiro do cara, onde é que o cara tava, enfim. E colocar essa roupa, irmão, não faz sentido, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse vídeo dele, duas coisas, né? Quer dizer, várias coisas me chamam muita atenção. Uma delas é, por exemplo, a esposa, né? Coitada, com olheiras ali e tal. Isso mostra que ou ela não tá dormindo bem, ou realmente se deixou ela muito abalada, né? Muito abalada. E aí a linguagem corporal dela, quando ele fala que ela sabia, ou da extorsão, a gente vê que ela reage de alguma forma. Mas enfim, a minha pergunta é, poxa, por que alguém em sã consciência faria o que fez? Primeiro, ao ir pra rua, colocar essa roupa, colocar essa peruca e ir fazer o que fez, né? Desfilar no estacionamento ali. É claro que eu não vou discordar aqui do pastor Eduardo Costa, mas não faz muito sentido essa desculpa de que foi fazer uma investigação, né? Aqui eu acho que não vai ter criança assistindo esse vídeo, né, pastor? Dificilmente vai ter. Não sei se faz muito sentido, não. Mas, vamos imaginar que seja um fetiche que o pastor tem. Há um histórico de que ele, antes de se converter, era homossexual. Inclusive de que a primeira esposa dele havia flagrado ele diversas vezes usando essas roupas assim também, roupas íntimas, também na rua. O que mostra que não é de hoje que ele gosta de se aventurar, né, desse jeito. Não sei se é verdade, eu estou reproduzindo aquilo que a gente viu em alguns portais. Então, ele já teria esse fetiche de se aventurar antes de se converter. E depois que se converteu, vez ou outra também, segundo a informação publicada lá no perfil Mil Graus, né, Goiânia Mil Graus, ele também já fazia isso com mais frequência, também de ir para a porta do mesmo bar, travestido de mulher, para poder... Eu confesso que eu não vi o resultado fim disso, né? Se saía com alguém, se não ia. O que aparenta aqui é que ele tá esperando alguém. Não sei se é verdade. Mas, gente, vamos fazer um exercício aqui. Me perdoe você que está nos acompanhando. Deixa eu fazer um exercício com você aqui. Se você tivesse essa tara, esse fetiche, e fizesse isso, e fosse flagrado um vídeo em que mal dá para te reconhecer, mal dá pra saber quem você é. Aí, por exemplo, nessa cena do lado esquerdo do vídeo, onde mostra ele lá, não dá pra saber que é ele. Só se a pessoa conhecer mesmo, né? Mas daria tranquilamente, sem problema nenhum, pra ele dizer que não é ele aqui. Esse vídeo em que ele tá aparecendo ao lado da esposa, poderia facilmente ser ele dizendo, não, isso aqui não sou eu não, de forma nenhuma, jamais eu faria isso, isso aqui vou fazer um boletim de ocorrência, vou registrar um boletim de ocorrência, porque isso aqui é difamação, é injúria, é qualquer outra coisa, mas isso aqui não sou eu, mesmo que fosse, compreende? Mas por uma questão óbvia, você fala, pô, isso aqui vai acabar com a minha reputação, não sou eu, né? Beleza. E por que então ele faz um vídeo ao lado da esposa, com a cara amarrada, cuidado ali, e assume categoricamente que é ele? Você não entendeu não isso aqui? Por que ele está assumindo que é ele, gente? Ele está assumindo que é ele porque faz parte também da coisa, né? A exposição. É como se, me perdoe, eu posso estar completamente equivocado aqui, mas é como se fizesse parte desse fetiche. As pessoas saberem que ele gosta de se vestir assim. Parece loucura que eu estou falando aqui. Mas o perigo que ele corre ao ir para ali, ao ser reconhecido, no estacionamento ele sai, é como se ele está testando, né? Ele fica nas sombras ali escondido, depois ele sai, ele volta pro escondido, aí fica mexendo nos mamilos ali, depois ele volta. É aquela tentativa de me vejam, me notem, ei, alguém vai me ver? Alguém sabe que sou eu que estou aqui? E aí, quando ele tem a oportunidade de desmentir e dizer que não é ele, mesmo sendo, mas por uma questão de bom senso,
né, por conta do ministério, da biografia, aquela coisa toda, ele grava um vídeo, coloca o rosto bem grande na tela e diz, sou eu. Só que eu estava fazendo a investigação, eu errei, mas sou eu. Então eu acho que isso aqui faz parte, inclusive, do fetiche dele, né, de se exibir, das pessoas saberem que é ele ali. Agora, no altar, irmão, no altar, fazendo isso, né, então eu acredito sim que esse é um fetiche que o pastor Eduardo tenha, Eduardo Costa, e aí ele, quando grava o vídeo, é exatamente para se expor ainda mais, para que as pessoas saibam, né, que era ele ali, e não tem, como se não tivesse vergonha disso, né. Bom, lamento profundamente por ele, né, ter sido exposto. Agora lidar com tudo isso. E os membros da igreja dele, confesso que eu não sei se ele tem igreja local ou se ele só é itinerante, mas ele é muito conhecido, Bispo Eduardo Costa, lá em Goiânia, e agora vai ter que administrar essa situação. Comenta aqui embaixo o que você pensa nisso, o que você acha disso, hein? Você seria membro da igreja em que o pastor tivesse, vez ou outra, esses deslizes? Bom, gente, para saber mais informações, acesse como essa matéria aqui, ó. Pastor flagrado, né, de calcinha e peruca e vídeo viraliza. Assista. E aí tem as fotos do pastor, tem a matéria e tem um vídeo aqui completo. Olha lá, as matérias publicadas hoje. Cantor Natan Brito, ícone da banda e voz, morre aos 62 anos. Após 10 anos, famosa dupla gospel anuncia fim da parceria. Tem matéria do Miguel, tem matéria do Tiro Lipa, tem casamento do Elie Silva, tem Edir Macedo. Gente, corram lá e acessem www.fuxicogospel.com.br. Tchau, tchau.